Boa noite, gente. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nesse friozinho, né? Agora eu entendo o que meu pai dizia, né? Lá quando a gente era adolescente e a gente estava, né, querendo sair para rua. Aí ele falava assim: pô, mas vai sair com esse frio. E a gente nem ligava, né? A gente ia lá de camiseta mesmo e saía. Hoje, um pouquinho mais velho, aí eu entendo ele. Falou: nossa, dá uma preguicinha, gostoso ficar em casa, no cobertor, quentinho, tomando uma sopinha, mas graças a Deus nós estamos aqui hoje, nesse domingo abençoado, e que Jesus e a espiritualidade amiga possa, né, nos abençoar e também tocar o nosso coração a respeito do tema e do que aqui nós trouxemos para que a gente possa estudar junto, né? Então, se nós estamos aqui hoje, num domingo chuvoso, e com esse friozinho, alguma coisa tem. Nós estamos aqui com algum objetivo. Ou querendo de fato nos conhecer, ou querendo algo da espiritualidade. Porque para a gente se movimentar até aqui hoje, existe alguma coisa dentro de nós que não esteja bem, talvez. Alguma dor, algum sofrimento. Ou alguns também vêm pelo amor e está tudo bem, não tem problema. Mas pelo que eu me conheço e conheço algumas pessoas da Casa de Fraternidade, quando a gente aparece num centro espírita, é porque a gente já tentou de tudo. E aí agora a gente chega aqui e fala, bom, vamos lá. Vamos lá e vamos entender o que a gente tem que fazer. E o convite sempre nosso, né, da espiritualidade, quando nós entramos em um centro espírita, é o trabalho. É o trabalho, é a nossa dedicação, é o nosso tempo. Mesmo nós não sendo médiuns efetivamente. Porque um centro espírita não é só feito de médiuns ostensivos, e sim de corações amigos que se reúnem diante do propósito do Cristo. Então hoje nós estamos aqui. E se porventura nós estamos aqui apenas como ouvintes ainda, fica o convite para que a gente se desdobre no conhecimento do trabalho da casa, se envolva nesse trabalho, ou se não quiser trabalhar no centro espírita, se envolva em uma causa que o outro seja a prioridade, não nós. Porque o outro, sendo... Vixe, o pessoal tá animado hoje, hein? Porque o outro, e pelo outro, é que nós chegaremos a Jesus. Então, se estamos aqui hoje, vamos nos perguntar o porquê. Porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares. Não, mas eu resolvi estar no centro espírita. O que dói? O que nos chama aqui? E aí eu trouxe uma pequena historinha para a gente ilustrar, né? Que se chama O Viajante e o Jardim Invisível. Conta-se que um jovem cansado da vida saiu em busca de respostas. Ele olhava ao redor e só via injustiça, dor e confusão. Parece que alguma coisa desse período que nós estamos vivendo, né? Tá tudo muito meio estranho. Nós entramos no site de notícias, só vemos notícias a respeito de guerra. Quando não é guerra, é um maltratando o outro, diante dos nossos desejos, das nossas vontades, acabamos passando por cima do outro. Então, diante dessa busca, esse jovem estava cansado. E aí, ele encontrou um dia um velho jardineiro cuidando de um campo enorme. Mas o que mais chamou a atenção foi grande parte do terreno vazio. E curioso, ele perguntou: Senhor, por que o senhor trabalha tanto em um lugar que quase nada cresce? E o jardineiro sorriu e respondeu: Você só está olhando a superfície. E aí ele continua. O jardineiro então apontou para o céu e disse:
Antes de qualquer planta nascer, existe uma regra. Existe um processo. Nada aqui é por acaso. Então, quando nós colocamos uma semente na terra, nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos adubar, nós precisamos colocar água. E aí ela vai crescendo. Eu tentei plantar algumas coisas em casa e não dá certo. Na verdade eu ganhei um bonsai daquelas frutinhas, eu esqueci, de amora. Né? E aí, o que eu fiz? Coloquei água um dia e esquecia 3. Murchava. Aí ela estava quase morrendo, eu ia lá, dava uma sobrevida nela de alguns dias. Né? Foi. Morreu. Agora, quando chove, o mato cresce sem precisar de nenhum cuidado. Né? E esse, né, também é o nosso trabalho em termos de cultivo e dedicação quando se trata das coisas do Espírito. Então, o que a gente quer ver florescer, tanto no âmbito material, quando necessita das nossas mãos, precisamos cuidar, e quando se trata das coisas do Espírito, também precisamos fazer essa dedicação. E aí ele continua. O jardineiro então pegou uma semente e colocou na mão do jovem. Vê isso, parece pequena, mas dentro dela existe uma árvore inteira. E quantas coisas e quantos detalhes, fazendo um paralelo com a nossa vida, nós não damos atenção por conta de ser pequeno, por conta de ser alguns detalhes. E a gente já mira e já fica focando naquilo que é grandioso. Esquece tudo que faz parte de um processo. Né? E o convite aqui, nessa pequena passagem, é para que a gente, de fato, pare um pouco e olhe os detalhes da vida. Que pare um momento e olhe o pôr do sol. Olhe a natureza. Porque muitas vezes a gente se perde no nosso dia a dia com as coisas do trabalho, com as preocupações da casa, com as preocupações do filho, com outras preocupações. E aí a gente vai de dia após dia dormindo e acordando dentro desse ciclo. Aí começa a ficar ansioso. E aí a gente começa meio que se perder. Então é bom a gente falar assim, vamos parar um pouquinho, vamos equilibrar a nossa busca, tanto material quanto espiritual, que eu acredito que talvez a maioria de nós esteja com a balança desequilibrada, estamos apenas buscando material, buscando esse conforto, e a balança em termos de, quando a gente coloca ali material e espiritual, o material está bem mais pesado, porque a gente só está buscando isso. Então existe esse desequilíbrio. E talvez a gente esteja aqui hoje por conta disso. Então a gente passa a nossa semana inteira correndo atrás do material. E aí a gente vem apenas no domingo, aqui na palestra, para cuidar do espírito. Vejam, se nós formos analisar, como que está essa balança? Quase não pesa o lado espiritual. Mas eu não estou falando aqui que apenas frequentar o centro é uma atitude onde a gente vai equilibrar. Porque nós temos que ser espíritas, temos que ser cristãos aonde nós estivermos. Porque se nós estamos aqui hoje aurindo forças, com certeza nós estaremos espalhados por Matão daqui meia horinha. E aí as pessoas e a espiritualidade vai fazer com que a gente se encontre. E aí a gente vai de fato colocar em prática. De fato prestar atenção nos detalhes do que as circunstâncias e as provas têm me pedido. Porque senão a gente vai no automático e acaba não percebendo o quão a gente está sendo orientado pela espiritualidade amiga, mas diante daquela nossa busca incessante pelo dia a dia, pelo material, pela subsistência, a gente esquece.
E não é nenhum pecado, né? Nós corrermos atrás das coisas materiais. A gente só precisa desse equilíbrio. E quem vai ditar esse equilíbrio hoje para a gente é a nossa consciência. Porque alguns de nós podemos dizer, Manu, estou tranquilo. Estou fazendo o meu aqui, está conseguindo dormir com a cabeça no travesseiro tranquilamente, é isso. E diante dos nossos estudos, diante das palestras, a gente vai descobrindo onde a gente tem que dar o próximo passo. Mas ainda assim a gente precisa ter aqueles olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então os detalhes e participar desse processo é muito importante. Nós participarmos do nosso processo de conhecimento é muito importante. Se conhecer é muito importante. Saber quais são as nossas qualidades é muito importante. Também devemos saber os nossos pontos de melhoria. Então hoje, antes da gente deitar na cama e fazer a oração, vamos ali sentar, pensar um pouco a respeito de como foi o nosso dia e do que a gente poderia ter feito de melhor. Porque talvez em uma resposta um pouco mais ríspida, ou num bom dia muitas vezes que a gente não deu, talvez esteja ali aquele detalhe que esteja faltando para que a gente consiga interpretar as questões que nos tocam. Então, por isso, juntos, a partir de agora, nós teremos mais atenção a esses detalhes, a essas coisas pequeninas que nos rondam, porque elas são muito importantes. Porque muitas vezes a gente está focado naquilo, como eu disse, que é grandioso, no glamour, né? Ou em tantas outras coisas. Mas a gente precisa aprender que tudo na vida começa pequeno e aí a gente vai se desenvolvendo, como nós que estamos aqui hoje. Para nós estarmos hoje falando da doutrina espírita, com certeza nós já estagiamos em outras religiões em muito tempo atrás. Nós estávamos conversando no Livro dos Espíritos, no estudo do Livro dos Espíritos, lá na Casa de Fraternidade, sobre um tópico a respeito de vidas passadas, de vidas pregressas, e aí eu perguntei, a gente se lembra do que nós fomos? E aí muitas pessoas falam assim, quase todos, né? Não, a gente não se lembra. Eu falei assim, claro que a gente se lembra. A gente não se lembra da personalidade que nós animamos. Mas diante das nossas tendências, a gente sabe por onde a gente andou. A gente sabe aqueles pontos que nós temos que melhorar. E também a gente sabe das qualidades que nós temos. Então tudo isso não foi adquirido agora em 15, 20, 30 anos. É um processo de construção, né, dentre tantas encarnações. Então não precisamos saber se foi fulano, se foi ciclano. Mas diante das nossas tendências, a gente sabe por onde passou. E isso basta. E à luz da doutrina espírita, a gente consegue colocar de frente conosco, nessa reforma íntima que nos é tanto pedido, e aí a gente começa a colocar metas. Começa com pequenos passos. Olha lá, detalhes, pequenos passos. E aí, depois que a gente resolve um, passo para o outro, passo para o outro, de acordo com a nossa consciência. E aqui ele continua. Assim é você, você não é esse corpo. Você, como a semente, é um espírito em crescimento. Já viveu antes, vai viver de novo e está sempre crescendo. Então é bom nós termos isso em mente, em que para nós estarmos aqui hoje, faz parte de um processo que não começou nessa encarnação. Porque nós estamos buscando e estamos preparados
Ó, estamos preparados para saber da verdade. Estamos preparados para conhecer um Deus amoroso, não mais punitivo. E estamos preparados, esse é o mais importante talvez, estamos preparados para saber que nós fomos os responsáveis e somos os responsáveis pela nossa infelicidade e felicidade. Então não é Deus que veio e me castigou, não é o outro que veio e fez isso comigo, não. Sou eu, como eu ajo e reajo perante a vida. E se porventura lá no passado nós agimos de uma maneira errada, ou melhor, errada e sem conhecimento, hoje, diante do que a gente tem estudado, a gente consegue agir de uma maneira mais assertiva. E se errar, a gente tem tempo de corrigir, ou seja, corrige mais rápido. Porque errar, nós iremos errar ainda. Não somos espíritos perfeitos. Só que a partir do momento em que eu reconheço esse erro, por que não pedir desculpas? Por que não perdoar? Por que não? Daqui 100 anos ninguém vai saber quem que é Manu, quem que é Júlio. Ninguém vai saber. E aqui a gente fica preso, não, que eu vou ter que me humilhar perante o outro, que ele não merece. Gente, não. A doutrina espírita está aqui para falar assim, pessoal, vamos resolver aí rápido. Esquenta a cabeça com esses negócios de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Vamos lá, vamos resolver. E aí a gente vai crescendo. A partir do momento em que a gente interioriza isso, nós somos aquela semente quebrando a casca e lutando de fato para sair do solo e aí ter os primeiros raios de luz. Então vejam que tudo na natureza, se tratando de nós ou se tratando das outras formas de vida, tem processo, início, meio e fim. Agora nós que estamos aqui dotados da razão, que demoramos para ter isso, hein? Se a gente for ver em termos de evolução, nós estamos aqui na metade do caminho. Caminhamos muito. E precisamos dar valor nisso. Precisamos olhar para isso não de uma forma vaidosa, mas também para a gente falar assim, pô, caminhei. Consigo caminhar mais. Consigo crescer mais. Eu quero. E aí que fica a pergunta para a gente responder durante essa semana. E aí ele continua, o jardineiro continua. Mas não basta existir, é preciso aprender a plantar. E ele mostrou algumas áreas do campo, algumas floresciam e outras estavam secas, e alguns lugares sem nada. Algumas crescem rápido, né? Algumas sementes crescem rápido, outras demoram, e algumas parecem não crescer. E aí a gente poderia perguntar, mas a semente é diferente ou o problema é o solo? Porque quando a mesma semente cai num solo fértil, ela floresce. Mas quando cai num solo endurecido, encontra dificuldade. E aí nós temos o tipo de solo que acolhe, nutre e sustenta, e tem o solo que resiste, sufoca e impede o crescimento. E aí vem a pergunta para a gente, para o Evangelho do Cristo. Que tipo de solo eu tenho oferecido? Que tipo de solo eu tenho oferecido? Que tipo de semente eu tenho semeado? Porque eu não sei se todos estão conscientes disso, mas a todo momento em que nós trocamos um olhar que seja com uma pessoa, nós estamos semeando.
interagimos de qualquer forma. Saímos de casa, já estamos prestes a semear. E às vezes a gente acha que não. Ah, não, saí de casa, saí lá de Araraquara e vim para Matão. Peguei estrada. Quanta coisa não pode acontecer numa estrada? É muita coisa. E aí vem a pergunta: como que eu reajo? Se alguém bate no meu carro, como eu reajo? Se alguém porventura é mal educado comigo, como eu reajo? Se alguém me aborda no semáforo e me assalta, como eu reajo? Porque nessas situações é que a gente tem que mostrar de fato que, pô, eu estudo, eu vou na palestra lá no Allan Kardec todo domingo, então aqui é a hora de eu mostrar que eu estou estudando. Aqui é a hora. Aqui a gente se nutre. E lá fora, através das nossas atitudes, a gente semeia. Então hoje, das pessoas que interagiram conosco, o que elas levaram de nós? Qual foi o tipo de energia que nós deixamos? Assim como também deixam para a gente. Mas, como nós estamos aqui estudando, como nós nos dispusemos a sair de casa no frio com chuva aqui, para vir aqui, logo a responsabilidade é nossa. Ah, mas o outro... Não, o outro não está estudando. Nossa, essa palestra devia ser para o meu vizinho. Não, não é não, é para a gente mesmo. Porque a gente aqui está buscando orientação, estudando, para que quando chegue a prova, igual uma escola, quando chegar a prova eu vou lá e marco tudo certinho. E as circunstâncias da nossa vida são as provas. O relacionamento difícil, ou alguma coisa corriqueira que possa acontecer com a gente, são as provas. E aí, de acordo com as nossas atitudes, a gente vai ver se a gente está tirando uma nota boa ou se a gente vai ter que repetir esse teste. E aí o jardineiro continua. Elas demoram mais, né, as sementes. Passam mais tempo debaixo da terra e enfrentam mais pressão. Mas são as árvores que se tornam mais fortes. E aí o jardineiro apontou para um grupo de bambu ao longe. E aí falou: está vendo aquilo? Durante anos não crescem para fora, mas criam raízes profundas. Quando crescem, suportam qualquer tempestade. E disse olhando nos olhos do jovem: para suportar as tempestades, você precisa estar enraizado no propósito. Para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades com mais ânimo, com mais alegria, a gente precisa que essa fé que nós falamos seja de fato uma ação, que nos tranquilize nos nossos momentos de angústia. Porque acredito que todos nós aqui temos problemas. Todos nós aqui temos alguma coisa que nos incomoda. Todos nós aqui teremos, talvez, provas e circunstâncias no futuro que talvez nos causarão um certo abalo. Mas só vai abalar se nós estivermos com as nossas raízes fracas. Diante das tempestades, nós precisamos, de fato, estar enraizado no amor. Porque eu vejo, ou pelo menos tenho entendido, de que todo esse nosso conhecimento aqui, ele precisa transparecer através das nossas atitudes. Porque fazendo, eu acredito que é mais fácil de nós sentirmos. E aí, a partir do momento que a gente sente, a gente começa a trazer
esse conhecimento se tornando uma sabedoria. Porque até então, são palavras. E eu tendo a entender que quando se trata da espiritualidade amiga de Jesus, não é só palavras que a gente alcança. Nós estamos aqui hoje reunidos em mais de 2 pessoas. E Jesus disse que eu estarei lá onde houver 2 ou mais pessoas, e meu nome lá estarei. E cadê ele? E por que eu não sinto se ele está aqui? Será que o problema é o centro espírita, que é fraco? Será que é a igreja que é fraca? Não. É a distância em que nós estamos. Mesmo estando juntos, estamos distantes. Estamos a quilômetros de distância, porque nós não sentimos a mesma coisa. Então, o problema não é o centro, o problema não é a religião. O problema sou eu que ainda não quero estar perto dele. Porque estar perto do Mestre é eu esquecer quem eu sou. E quando eu falo esquecer quem eu sou, não é uma forma inconsciente, e sim de eu esquecer todas as minhas manias, todos os meus desejos, tudo aquilo que me prende aqui. Esse é o convite. Quando nós falamos do trabalho de se dedicar, é a gente esquecer de nós mesmos e aí lembrar do outro, lembrar da dor do outro e aprender com ela. Nós temos os estudos do livro do André Luiz lá na casa, e a gente vê que o André Luiz, junto com a equipe espiritual, cada livro é um estudo de um núcleo familiar ou outros espíritos que eles se predispõem a ajudar. E eu não vejo o André Luiz ou a equipe espiritual fazendo futrico da vida do outro lá. Falando, nossa, olha só, olha o Valentim lá, nossa, cara, não acredito que ele está fazendo isso. Não é assim que eles tratam. Eles veem o problema da pessoa, tentam auxiliar ao máximo e o mais importante, aprendem sobre as circunstâncias e tentam assimilar a lição para eles. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que nós temos que nos predispor quando se trata do Evangelho. E o ponto forte da doutrina espírita é esse, é o estudo, que tem que ser sempre feito, mas ao mesmo tempo necessitamos estar em contato com o próximo, da dor do outro, para que a gente possa transformar esse conhecimento em sabedoria e agir com mais assertividade no mundo. É isso. Um resumo da doutrina e daquilo que eu entendo. Então, diante desse conhecimento, o que eu vou semear saindo daqui? Eu não estou falando daqueles, semear frente àqueles que são nossos amigos, nossos familiares, porque até aí está tudo bem, né? Até aí a facilidade de sermos mais simpáticos é mais fácil. Mas e naquelas situações adversas? É aí que vai mostrar se nós somos os verdadeiros cristãos. Se nós colocamos em prática aquilo que a gente estuda. Então, por nós estarmos aqui hoje, a gente não pode sair daqui representando uma fé passiva onde eu só recebo conhecimento e passe. A gente vem aqui, se fortalece e distribui isso através das nossas ações. Porque se a gente quer ver alguma coisa no mundo de diferente, cabe cada um de nós, onde nós estamos inseridos, fazer essa modificação. Porque muita gente fala, nossa, a Matão está tudo esburacada. Não sei se é o caso, é?
Tá? Ixi, Maria. Araraquara também tá. E aí, a culpa é de quem? Não, a culpa é do prefeito, a culpa do... Não, calma. Talvez essa seja a responsabilidade dele. Mas frente àquilo que me toca, dentro do círculo onde eu estou envolvido, e das minhas responsabilidades, eu estou cumprindo? Porque se sim, logo isso se torna um efeito cascata. Então, para a gente resolver o mundo exterior, a gente precisa resolver o nosso mundo interior. E passa por isso. Então, o nosso compromisso hoje, a partir de amanhã vou dar um desconto, porque até a gente dormir, vamos continuar sendo quem nós somos aí, né? Só para não, tô de férias. A partir de amanhã, a hora que a gente acordar, falar, não, peraí, vai ser diferente agora. Vou olhar, vou agir. Se alguém for grosso comigo, se alguém riscar meu carro, vou falar, peraí, estão querendo me testar aqui, cara. E falando desse jeito, meio que brincando, é bom que a gente coloque em prática mesmo e fale assim, beleza, aconteceu uma coisa que eu não gostei, como que eu vou agir? Como um ser espiritualizado ou como um ser ainda irracional, animalizado? Coisa que não compete mais a gente, né? E aí, o jardineiro falando do bambu ainda, né, ele dá um detalhe aqui, ó. O jovem percebeu algo, eles crescem juntos. Se você for ver um bambuzal, tá todo mundo junto ali. Sim, respondeu o jardineiro. Nenhuma árvore forte cresce isolada. E aí, o que isso representa? Quando você vê um bambuzal ali, tá todo mundo junto, reunido. Então, diante das tempestades, fica mais difícil derrubar. E o que a gente está fazendo hoje aqui? Estamos criando raízes juntos, no amor, para que todos nós unidos, a gente não caia. Esse é o exercício. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui sorrindo e chorando, nós estamos juntos, superando dificuldades, se alegrando diante das circunstâncias e também sofrendo, que faz parte. Mas ainda assim, firmes. Firmes e continuando firmes. Então, quando foi me perguntado o tema, e eu disse que era a respeito do Livro dos Espíritos, é porque diante dessa historinha aqui, a gente viu todas as partes do Livro dos Espíritos. Inclusive, fica convite ao estudo, né? A cada 15 dias, qual é o horário mesmo? Às 8 horas da noite, o estudo do Livro dos Espíritos. Então, da primeira parte das causas primárias, quando a gente tem o trecho que o jardineiro olha para o céu e diz que nada é por acaso, ele está nos ensinando o que Kardec começa explicando. Existe uma causa para tudo. Existe uma regra para tudo. E existe uma inteligência suprema que é Deus. E que é Deus amoroso. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Deus não quer o nosso mal. A doutrina espírita vem nos trazer que nós somos os responsáveis. E Ele ama cada um de nós igualmente. Só que a gente precisa resolver as coisas que a gente fez. Causa e efeito, ação e reação. A gente precisa resolver. Então, se nós estamos passando hoje por uma dificuldade, não é porque Deus quer, é porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo e resolver. Agora, eu vou ficar esperando as coisas acontecerem na minha vida para depois eu ter uma atitude? Eu acho que não. Então, a partir de hoje, com o conhecimento, a gente não precisa mais esperar a dor chegar para a gente botar a mão na consciência
sobre aquilo que a gente tem que fazer. E eu posso afirmar aqui que na cabeça de cada um de nós aqui tem alguma coisa que a gente tem que resolver. Ou alguma coisa que a gente fez e que a gente falou, acho que não é por aí. Preciso resolver isso. Algum incômodozinho. Tem algum incômodozinho? Na maioria de nós, não vou falar todo mundo, né? Porque talvez a gente esteja aqui com os espíritos superiores e já estejam todos resolvidos. Mas tem alguma coisa que nos incomoda ali? E que a gente protela a solução? Se tiver, é esse o objetivo nosso, de trabalho, de superação. E aí a gente se inspira nos trabalhadores da doutrina, no Chico, no Eurípides, entre tantos outros, e também a gente se inspira naqueles trabalhadores anônimos que caminham ao nosso lado, que suportam dores que talvez a gente não suportaria, que estão ali firmes. Mas para isso a gente precisa ter esse olhar que vai além de se importar com o outro. A segunda parte ele fala do mundo espírita. Quando ele pega a semente e diz, você não é o que parece, você é muito mais que isso. Ou seja, da semente pequena, do processo, até se tornar uma grande árvore. Né? Ele fala, nós somos espíritos. Não começamos aqui, não terminamos aqui. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Se não estamos evoluindo, nós estamos parados. Nós não retrocedemos. Ou a gente para, ou a gente evolui. E aí eu me lembro, eu estou no tempo ainda, até que hora que eu tenho? Até as 10? Hoje? Não? Não, é 15 para as 9, né? Tá certo esse relógio aqui, né? Tá, então beleza. Teve uma época, eu fiz tiro de guerra lá em Araraquara. Aqui não tem ainda, né? Tem? Se alista em Araraquara ou não? Se alista lá? Aqui? Ah, é dispensado já? Devia ter mudado para cá naquela época lá. Nossa Senhora. Enfim, fui lá em 2002, querendo sair de todo jeito de tiro de guerra. Levei chapa lá, fiz um monte de coisa. Não teve jeito. Eu fiz o tiro. Né? Enquanto eu estava fazendo tiro de guerra, eu não passava os dias. Era um mês para o outro, mês para o outro. Fazia de tudo para não pegar guarda. Peguei acho que umas 6, 7 guardas no período do ano todo ali. Eu ficava quietinho, né? Não queria dor de cabeça. E reclamava, até que o sargento falou para mim assim, fica tranquilo que tudo passa. Né? E de 2002 para 2026, quanto tempo já não passou? Conversando com o Júlio, o Júlio a gente fez faculdade junto. 2004, 2026, quanto tempo passou? E nesse período todo, o que eu fiz? Porque vejam, muitas vezes a gente está nessa, eu quero que passe logo isso, eu quero que passe aquilo logo, e aí a gente sai de ciclo, entra em ciclo, totalmente inconsciente do que está acontecendo, vai respondendo a vida do jeito que a gente acha que sabe, e de repente a gente terminou a nossa encarnação agindo aí de uma maneira totalmente inconsciente. Então daqui para o final, daqui para o desencarne, também vai ser um curto ou um longo período. Mas que nós possamos, a partir de hoje, agir com consciência em todos os momentos. Se errar, é errar sabendo que errou. Para que depois a gente não culpe ninguém. Mas se errar, a gente ter a oportunidade de refazer algo mais, ainda nessa vida. Porque esse é o poder que o Espiritismo nos dá, da consciência. E agora, se a gente quer fazer certo ou não, vai depender de quem? Da gente mesmo. Da gente. Terceira parte das leis morais, quando ele mostra o campo e fala: aqui cada um colhe o que planta.
Vejam que nós falamos da semeadura, do que nós deixamos no coração do outro, a um olhar, a um aperto de mão, a uma conversa. Isso volta para a gente. Isso vai voltar para a gente. Como tem voltado diante das nossas crises, diante das circunstâncias, diante de falta de dinheiro, diante de excesso de dinheiro, diante de emprego, diante de desemprego, diante de família estruturada, diante de família não estruturada, diante de saúde física e não saúde física. Tudo respostas da vida sobre um comportamento de outrora inconsciente muitas vezes, mas que hoje a gente sabe e consegue fazer melhor, corrigir, e aí a gente vai na hora que nós tivermos aí um vislumbre do futuro, ou se a gente fala, nossa, como vai ser meu futuro? É só a gente pensar o que a gente tem feito hoje. Alguém aqui tem medo do futuro? Então estamos tranquilos, porque a gente está fazendo do jeito certo. Se estiver fazendo do jeito certo, a gente colhe o que planta, está tudo bem. E aí a gente vai continuando. Da quarta parte, das esperanças e consolações. E quando ele leva o jovem até aquele solo aparentemente vazio e diz que ali estão as sementes mais importantes. Então ali ele explica a respeito da dor, das provas e da esperança. Ou seja, tudo é trabalho. Desde uma semente, para ela quebrar a casca, sair do solo, ela precisa se esforçar. Então, se como uma sementinha assim, imagina nós, que estamos aqui de posse da consciência. Necessitamos desse esforço e isso se reflete em toda a cadeia. E aí, para fechar a nossa reflexão, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que está pertinho da gente, explicando de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, explicando a respeito do nosso Pai. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade nós temos o Pentateuco, e uma coisa que nós começamos a fazer na Casa de Fraternidade também é estudar as revistas espíritas, todas as edições. E a gente vê que Kardec ali tem muitas perguntas que ele faz para os espíritos que não estão no Livro dos Espíritos, né? Nem no Livro dos Médiuns. Estão ali num complemento que são perguntas enriquecedoras. E tudo isso para que a gente consiga estar mais conscientes aqui no planeta. Então, diante dessa historinha, nós temos aquele jovem que somos nós ali, muitas vezes revoltados, muitas vezes buscando respostas, e a vida é o nosso campo. E aí a gente tem Deus como jardineiro. E eu espero que hoje todos nós saiamos daqui um pouco mais comprometidos conosco, frente à nossa família, frente ao nosso trabalho, frente ao nosso círculo social, porque nós estamos aqui nos instruindo, nós estamos estudando, e logo isso nós temos que colocar em prática. É a gente que tem que pôr, é a gente que tem que suportar, é a gente que tem que perseverar. E aí, através das nossas atitudes, semeando, um dia todos nós iremos colher. Mas nós, como aqui estamos nos predispondo a isso, a responsabilidade é nossa, no nosso cadinho de mundo ali, exemplificar o Evangelho. Então, que Deus nos abençoe. Agradeço ao Valentim, em nome de toda a diretoria da casa, pela oportunidade e que possamos se ver num outro momento. Que Deus nos abençoe.